Continuando então os nossos estudos da disciplina Artes Cênicas e Literatura Infanto-Juvenil, ainda no capítulo 1, Arte e Infância, Espaços para Magia e Felicidade, vamos abordar agora a questão da gestualidade lúdica e o aprisionamento corporal. Segundo os autores do Caderno Pedagógico, o mundo adulto confere ao lúdico uma importância parcial, secundária e temporalmente localizada em determinada etapa do desenvolvimento infantil. Embora admitida como atividade necessária ao crescimento saudável da criança, a atividade lúdica é reduzida ao formato útil de brincadeiras e jogos destinados a promover a internalização de regras, padrões e comportamentos sociais. Ou seja, aquilo que deveria ser uma possibilidade rica de expressão de ideias do pensamento infantil, do ponto de vista e da cultura infantil, acaba muitas vezes se tornando no ambiente escolar como uma prática utilitária, que tem a função de adaptar e colocar as crianças na vida em sociedade, né, utilizando da escola como uma sociedade em miniatura para que ela aprenda a conviver então nessa sociedade mais ampla na qual ela está inserida. Então, dessa forma, se estabelece uma relação do jogo com os demais fenômenos da vida, ao mesmo tempo que o marginaliza, por não se inserir no conjunto de atividades práticas úteis, né, consideradas rentáveis, muitas vezes pela nossa sociedade. Então, o jogo é aceito como uma atividade infantil, inclusive é estimulado, desde que não haja necessidade de a criança participar da manutenção da família, ou seja, as crianças que desde cedo exercem trabalho infantil, tanto no sentido de auxiliar aquele trabalho doméstico, de auxílio aos pais, e que inclusive tem a sua função pedagógica, de a criança aprender a ter as suas responsabilidades, né, no ambiente em que vive, mas isso, claro, depois ela cumprir as suas responsabilidades, as brincadeiras, os jogos são permitidos. Mas não é somente nesse caráter que os autores fazem as suas reflexões, eles chamam a atenção no fato de que o jogo e a brincadeira até são tolerados quando as crianças precisam sim trabalhar, acompanhar os adultos nas suas atividades ou mesmo exercer tarefas que seriam de adultos, né, o que caracterizaria o trabalho infantil como uma violação de direitos das crianças. Então, a elas é permitido brincar em momentos que lhe restam após ter exercido o seu trabalho, sendo que todos sabemos das consequências do trabalho infantil para o desenvolvimento e para a vida da criança, tanto no seu momento presente como no futuro. Então, ainda em relação à gestualidade lúdica e o aprisionamento corporal, o jogo é compreendido como forma expressiva do ludismo infantil e acaba por demonstrar a visão excludente que a sociedade adulta, voltada para o que é útil, pragmático, que tenha uma utilidade prática e direta, principalmente relacionada ao mundo do trabalho, mantém com a infância, né? Então, a infância ela é percebida muitas vezes como um momento de preparação da criança para a inserção na vida adulta e para ela exercer as suas funções, as suas obrigações no mundo do trabalho. Então, o jogo é tolerado porque a criança ainda está estudando, porque a criança ainda está em processo de formação, o que não é mais tolerado em outros momentos da vida, ainda que haja a necessidade de toda uma formação da criança, sim, para as responsabilidades adultas, mas que isso não precisa relegar a um plano tão, por vezes, tão inferior, tanto pelos adultos, pelos pais, como também pelos próprios professores nas escolas. Então, o jogo é reconhecido como função importante na vida infantil. Se espera que ao longo do processo de desenvolvimento, todavia, né, ela é considerada importante, mas ao longo do tempo, à medida que a criança se desenvolve, espera-se que ela se afaste do jogo e o substitua por atividades úteis, né, que tenham uma utilidade explícita, só retornando ao comportamento lúdico de forma ocasional, nas horas vagas, como uma pausa recreativa das suas responsabilidades e atribuições. Então, com relação a essa questão da gestualidade lúdica e o aprisionamento corporal, um questionamento fica para que vocês reflitam e pensem sobre ele.
Lembra de algum jogo, de alguns jogos e brincadeiras que você praticava ou via outras crianças praticarem? Você recorda de que modo esses jogos eram vistos, quer dizer, como eles eram percebidos, que valor lhes era atribuído pelas próprias crianças com as quais vocês brincavam e também pelos adultos daquela época? Quais eram as palavras, as expressões, os comentários que você ouvia a respeito dos jogos e brincadeiras que praticava? Pense nisso. Então, o jogo, além de cumprir a tarefa de facilitar a internalização de regras pela criança, geralmente é enquadrado no papel secundário de preencher o tempo inútil e ocioso dos pequenos, né? Ou seja, quando você terminar suas tarefas, você brinca quando sobrar tempo, ou então o jogo visto como uma possibilidade de a criança ir se apropriando de regras que possam ser úteis na sua vida adulta. Então, o jogo se coloca como uma atividade marginal, secundária, perante atividades como comer e trabalhar, porque não é gerado por uma necessidade biológica, nem por um interesse prático, pragmático, útil. Então, não é uma obrigação, é considerado como algo que nasce da ociosidade, do tempo livre, e com esse caráter se opõe ao que se chama de atividades sérias, né? Isso é uma contradição que nós vivemos muitas vezes no ambiente escolar, principalmente quando as crianças ingressam no ensino fundamental. Quando a gente ouve os professores dizerem: "Ah, agora acabou a brincadeira, agora é sério, agora você é um aluno e você tem que aprender a ler e escrever." E as crianças passam a não ter mais os momentos tão ricos e importantes como os momentos de parque, os momentos de brincadeira livre, os momentos de fantasia, que muitas vezes elas vivenciavam na educação infantil, embora muitas vezes a gente ainda perceba na educação infantil esse caráter de você brinca do que você quiser escolher quando sobrar tempo, quando você terminar aqui as suas atividades dirigidas. E aí perde-se uma rica oportunidade de organizar ambientes, de proporcionar materiais para que as crianças brinquem na educação infantil e nós possamos, inclusive, perceber o seu desenvolvimento e novas aprendizagens por meio dessas brincadeiras. Então, esse modo adulto de compreender o lúdico, como ímpeto sem direcionamento objetivo ou qualquer uso prático, demarca o lugar que o lúdico se reserva ao próprio adulto. Isto é, como lugar do lazer, do descanso ou como repositor das energias consumidas em atividades úteis, como o trabalho e outros compromissos sociais. Ou seja, os adultos costumam destinar algum tempo para suas atividades lúdicas e descanso, de lazer, quando sobra tempo, quando precisam descansar das suas atividades sérias e úteis ligadas ao mundo do trabalho. Então, o adulto confere ao jogo um valor muito limitado, reconhece a sua eficácia na restauração das energias gastas no trabalho e acredita no seu valor terapêutico, quando a tensão do empenho produtivo, né, tornou-se excessiva. Então, as estratégias lúdicas, o lazer, as brincadeiras, os jogos dos adultos acabam ganhando uma importância somente quando muitas vezes estão no limite, no estresse ou no desgaste excessivo ao trabalho. Então, nesse contexto ainda, o jogo é percebido como como algo a ser explorado em um possível caráter utilitário. Então, o corpo humano, né, nessa perspectiva, vejam a gestualidade lúdica e o aprisionamento corporal, quer dizer, como há uma contradição, né? É algo que não se percebe visto numa mesma direção. Porque, por um lado, temos toda uma possibilidade de gestualidade lúdica, de expressividade, mas estamos muitas vezes limitados num aprisionamento corporal, porque o nosso corpo é doutrinado, o nosso corpo é disciplinado para se tornar útil ao trabalho com pouco espaço de expressão e de ludicidade e de formas criativas e diferentes de se expressar. Então, o corpo humano, por não ser detentor de um saber mercadológico voltado para o lucro, algo que é atribuído à nossa capacidade de racionalizar e de pensar, ou seja, a razão humana, por não ser uma forma útil e elevada de consciência, passa a ser doutrinado em seu esgotamento na realização do trabalho adulto,
submetendo-se a um saber muitas vezes mecanicista e reproduzido por diversas instituições sociais, inclusive pela escola. Então, há estudos que demonstram, né, a diferença da expressividade, da linguagem, de como os corpos das crianças que são escolarizadas e as que não são escolarizadas, né? O quanto que o processo de escolarização é disciplinador e formador de adultos ajustados e adaptados às necessidades, principalmente do trabalho na vida adulta. Então, em relação ao lúdico e à expressão corporal, os autores do Caderno Pedagógico afirmam que o caráter espontâneo da gestualidade e a expressão das emoções passa a ser alvo de um processo de coerção e de doutrinação social também pela instituição escolar, que passa a padronizar atitudes, gestos e comportamentos dos alunos, esperando que todos desenvolvam padrões de conduta e comportamento que os tornem adaptados ao ambiente escolar e futuramente à sociedade. Então, o afastamento do jogo passa a ser exigido no momento em que a criança ingressa na escola, né? Fica para o lado de fora a brincadeira, o jogo, a ludicidade, porque agora você ingressou no ambiente sério da escola. Então, o estudo é uma atividade consagrada pelos valores adultos. A decorrência, então, é a subtração das horas do jogo em benefício das atividades escolares. Então, à medida que a criança cresce, o tempo de brincadeiras, o tempo de lazer é reduzido para que ela tenha cada vez mais um tempo destinado aos estudos e possa ir se adaptando ao seu futuro, que é o mercado de trabalho. Então, ainda em relação a esse item, o lúdico e a expressão corporal, podemos identificar que até as instituições encarregadas de revisitar os valores herdados da cultura, de ajudar a modificá-la em prol de uma sociedade mais harmônica, reforçam o abismo que se instaurou entre o saber corporal e o saber intelectualizado, como a própria escola. A escola reforça muito, né, a ênfase no saber intelectualizado e sendo colocado em segundo plano o saber corporal. Então, o corpo que se vê engessado em sua movimentação espontânea, cada vez mais é subsumido, é submetido às atividades úteis e superiores da mente e da razão, ou seja, as atividades envolvendo a expressão corporal, os jogos e as possibilidades, então, de todo tipo de expressão por diferentes linguagens são colocados em segundo plano para que fique em evidência, que fique em primeiro plano o que for útil e que contribua para o desenvolvimento intelectual do estudante. Então, o lúdico, o jogo, e nesse contexto a dança e os movimentos corporais, em nada se associavam ao lugar reparador que ele tem destinado à visão mercadológica da sociedade burguesa. Né? À medida que o capitalismo foi se instaurando, que ele foi sendo ampliado, cada vez menos o lúdico, a dança, a expressividade, as tradições que envolviam essas práticas lúdicas tiveram espaço nas sociedades. Então, anteriormente, essas formas de gestualidade e expressão das emoções cumpriam uma função ora prática, ora mágica, comum tanto ao indivíduo adulto quanto à criança, né? Porque a parte dos jogos, dos divertimentos, do lazer, em sociedades anteriores à constituição das sociedades burguesas e ao crescimento e à consolidação do capitalismo, eram atividades vividas pelas pessoas nas suas comunidades e com a participação intensa das crianças, porque as crianças participavam de tudo que dizia respeito à vida adulta. Então, essas formas de expressão demarcavam os momentos capitais da existência humana. Os jogos, as celebrações, os espetáculos, as danças, as festas, o nascimento, os casamentos, a morte. Então, tudo que era significativo, que era marcante na vida humana, envolvia as atividades lúdicas, a expressão por meio da música e outras linguagens, algo que hoje cada vez mais perdeu espaço. Então, os seres humanos dançaram todos os momentos solenes de sua existência: a guerra e a paz, o casamento e os funerais, a semeadura e a colheita. Então, a dança e as outras formas de expressão sempre estiveram presentes nos momentos em que os seres humanos passaram
por situações expressivas e significativas nas suas vidas, embora nem sempre isso tenha tanto espaço na sociedade atual. Então, ainda em relação ao lúdico e à expressão corporal, podemos dizer que restou para a arte e para as instituições, como as escolas, o papel de recuperar a sabedoria espontânea que, em sua origem, jamais diferenciaria o universo do adulto do universo das crianças, né? Então, essa diferenciação muitas vezes se torna demarcada, embora a arte e a escola, por outro lado, tenham esse papel de recuperar e de reduzir essa diferenciação, embora nem sempre haja possibilidades, principalmente no cotidiano escolar. Então, essa separação ocorreu porque foi gestada por interesses de dominação econômica e especulativa, por uma lógica cultural própria da maturidade, própria dos adultos, incapaz de admitir eventos cósmicos e práticos, úteis e mágicos, cujo fim não poderia deixar de ser o embotamento, né? A redução das verdadeiras faces das experiências de vida. Então, há uma recusa a permitir que as crianças saibam que a fonte de tantos insucessos na vida está na sua própria natureza, na propensão de agir de forma antissocial, egoísta e violenta, ou seja, práticas que são opostas à expressão lúdica, à expressão corporal, à arte e aquilo que envolve o sensível do ser humano. Então, em relação à gestualidade, ao sentimento e ao movimento, os autores evidenciam a questão da dança. Eles afirmam que a arte nasce não da racionalidade humana, mas de uma relação íntima e cósmica com a natureza. Nasce de uma gestualidade expressiva e espontânea. E isso nada tem a ver com a racionalidade e a utilidade das ações humanas e da ênfase que isso é dado em nossa sociedade. Então, os sentimentos e as emoções são capturadas em suas formas mais simples, segundo os ritmos da natureza. A dança, em geral, ela reproduz e ela enfatiza esses diferentes ritmos da natureza que fazem parte do nosso desenvolvimento humano. Então, dançar é estabelecer uma relação ativa entre o ser humano e a natureza, é participar do movimento cósmico e do domínio sobre ele. Então, a natureza se faz amplamente presente nas bases da dança, especialmente quando se pensa na dança como uma forma de expressão, e não a dança baseada em espetáculos e coreografias, por exemplo. Então, a dançar é algo próprio do ser humano. Desde pequenas, as crianças dançam e sentem satisfação em participar dessas atividades. Então, a dança é a expressão da unidade orgânica do ser humano com a natureza em sua gestualidade espontânea. Então, muitas vezes, pela dança, o ser humano consegue expressar ou busca expressar toda a sua relação e valorização com a natureza. Quando não coreográfica, quer dizer, quando não é aquela dança ensaiada, voltada para shows e apresentações, a dança marcaria a origem da verdadeira obra de arte, na qual os atos da existência, em seus aspectos profanos e sagrados, seriam capturados pela telúrica magia, né, pela magia da terra, restituindo a harmonia original da comunidade humana. Então, é a dança que visa a expressão das emoções humanas, ela tem uma proximidade, né, com a magia, com a harmonia que todos desejaríamos ter no nosso planeta. Então, a dança é sua própria natureza, sua vida espontânea e social, para além de todos os fins particulares, limitados e utilitaristas. Então, a dança, né, necessita, em relação a todo esse contexto de gestualidade, sentimento e movimento, necessita-se de um novo tipo de concepção pedagógica, que de algum modo restabeleça o aprendizado como contato originário, como arte, como forma não de a possuir, mas de dançar a vida. Dançar é tão importante para uma criança quanto outras aprendizagens básicas e essenciais. E a dança não pode se limitar no ambiente escolar apenas à educação infantil, quando muitas vezes exigimos que as crianças repitam gestos padronizados que todos devem fazer juntos e igual para ensaiar para as apresentações.
Ao contrário, a dança precisa estar presente nas diferentes atividades que são propostas, como atividades de expressão, atividades rotineiras na instituição de educação infantil, e isso também não pode se perder no ensino fundamental, quando muitas vezes a ênfase do uso da dança ou de se possibilitar a expressão por meio da dança fica limitada somente ao ensaio para apresentações, né? Então, todavia, é um outro modelo de escola que nos é solicitado implementar, que se paute não exclusivamente pela formação de uma subjetividade racional e construída, mas que também seja capaz de magia do restabelecimento de um convívio solidário e harmônico conosco, com o adulto, com a natureza e com tudo que nos seja transcendente. Então, essa volta para si mesmo, volta para si, volta para os seus valores, proporciona e deverá proporcionar uma maior integração do ser humano com a natureza, e isso pode ser permitido por meio da expressividade possibilitada pela dança. No próximo vídeo, continuaremos abordando essas questões da nossa disciplina. Convido a vocês a assistirem e continuarem os estudos.